Estamos aqui nesse bate-papo, hoje com o Juliano Gonçalves da Silva. O Juliano ele é professor doutor, o cinema como objeto histórico, pensar a história da América, da Ameríndia, né? E esse livro é o resultado do mestrado dele, da dissertação O Índio no Cinema Brasileiro, publicado em 2020 pela editora Monstro dos Mares. E o personagem indígena no cinema brasileiro e o espelho recente. Esse é o nome do mestrado do Juliano Gonçalves da Silva. Juliano, vamos começar falando do filme Brava Gente Brasileira. Que tem a direção da Lúcia Murat, que foi, inclusive, participou da guerrilha, esteve presa entre 71 e 74, no Rio de Janeiro, era do MR8. E alguns personagens que aparecem nesse filme, para a gente, a partir daí, começar a ter uma discussão. Como, por exemplo, o cartógrafo, o Diogo, que vai representar durante essa caminhada o cientista, o ilustrado, ali pela região do Pantanal, mas é uma comitiva, né, que está a caminho do forte, um forte Coimbra, na fronteira do Brasil com a Bolívia. O ano é 1778. O Diogo ele tem esse levantamento topográfico, está mais ligado à questão da ciência. Agora, acontece logo no início do filme algo que a gente pode colocar, que muitas vezes aconteceu, né, nesses desencontros no período da colonização, que é o estupro, né? Acontece um estupro de um grupo de mulheres indígenas, do povo Cadiuel. Elas estão tomando banho em um rio, e no caminho para o Forte Coimbra acontece esse estupro, e nessa comitiva a gente tem também o personagem, o Antônio, que faz parte desse ideário da exploração das minas de prata, é alguém que leva um mapa secreto para chegar a essas minas de prata. E, Juliano, eu queria que as suas considerações iniciais sobre esse filme, você falasse um pouco com a gente. Antes de mais nada, prazer, Laureate, prazer a todos os ouvintes, ao pessoal que está, né, dedicando esse tempo para nos ouvir, conversar com a gente, fazer esse bate-papo legal, para a gente conseguir fluir algumas ideias que muitas vezes acabam sendo difíceis, né, hoje em dia, e naquela época muito mais. Mas eu acho que o importante, que você já frisou, é a direção, né, desse filme, que é feita pela Lúcia Murat, que vai ser uma mulher, né? Eu acho que o fato dela ser uma mulher faz toda a diferença, né? Eu acho que hoje a cinematografia brasileira está mudando sobremaneira por essa sensibilidade, esse sentido, né? Não só por ela ter sido guerrilheira, mas, enfim, por ter uma sensibilidade diferenciada, ela vai trazer essa ação, né, dessas personagens femininas como central na trama, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante nesse filme, né? E traz essa relação de reavaliar, porque, no fundo, o que a gente vai ver é esse abertura que você citou, de extrema violência, é um rapto, né? Você pega uma princesa e rapta ela para se transformar como se fosse uma prisioneira, que vai ser efetivamente se transformado no decorrer do filme como uma companheira do Diogo, né, desse intelectual, e que vai também, no próprio filme, mostrar outras formas de resistência, às vezes até mais brutal, né? Como ela vai engravidar do Diogo e vai fazer um infanticídio, né? Vai matar essa criança que ela não queria, né? Que seria... Não foi uma coisa desejada por ela, né? Mas eu acho que esses personagens são muito importantes porque, por mais distantes que se tenha, essa ideal
da mineração, da busca de riqueza, ainda está muito presente no imaginário hoje, né, brasileiro, e na ação que se tem, por exemplo, de garimpeiros nas terras indígenas, da visão que se tem sobre o índio, né, e também das mulheres indígenas, né, essa história que você trouxe, que muitas vezes a gente vê famílias que falam, eu tenho um antepassado indígena, né, a minha avó foi pega pelo laço, né, quando ela fala, foi pega, o que quer dizer isso? É uma história de estupro, violência, e o Brasil é feito em cima desse estupro e dessa violência, a gente não pode esquecer disso, né? Mas, vendo isso, eu acho que a gente tem que retomar essas histórias e por que elas fizeram, nesse contexto, o que aconteceram e como podem ser diferentes as nossas histórias daqui para frente, né? Nesse ponto, eu acho que esse filme é muito importante, porque ele traz muitas sacadas, né? Inclusive, também, a Norte e o grupo dela, que na real são os Guaicurus, né? Que estão sendo representados pelos Cadivéus no filme, porque os próprios Guaicurus, na nossa história de violência, etnocídios, foram exterminados, não existem. Eles eram os índios cavaleiros, né? E, inclusive, tinham técnicas que eles conseguiram fazer frente no combate aos espanhóis e portugueses, que aquela região do filme onde se passa é uma região que era muito disputada como região de fronteira, né? Entre toda a perspectiva espanhola ali, das missões e dos focos missionários de atuação, e as frentes de exploração portuguesa, porque tanto que tinha ali um forte que chama, e é exatamente o que vai dar o norte para o filme, né? Porque a história toda é que esse grupo estava indo para esse forte, né? E esse naturalista, de uma certa forma, está descrevendo aquela população, descrevendo aquele negócio para mandar informes para a coroa portuguesa, né? Um papel de trazer informações, enfim, e desenhos, imagens sobre a cultura, para, de uma certa forma, dominá-la, né? Não são... É uma visão que a gente tem de uma ciência que era uma instrumentalizada também para a dominação e para, né, a exploração. É muito interessante esse personagem. Eu comecei falando que o Brava Gente Brasileira é um filme do ano 2000, e a gente vai, durante esse bate-papo, ter alguns filmes dos anos 70, que são os anos de chumbo, né? Por isso que eu fiz questão de frisar a questão da Lúcia Murat ter sido uma combatente nesse período, a esse período tão sombrio da nossa história, né? Mas eu dizia que o Brava Gente, ele tem esse personagem que o intelectual ele vai ter uma identificação, né? Porque, enfim, é um cientista, ele tem um outro trato realmente com essa indígena que é salva, né? Continua viva e é levada para esse forte, né? Mas ali também a gente já tem o primeiro desencontro, os primeiros choques, né? De culturas, porque obviamente eles estão sendo tirados da sua forma de ser, de agir, de pensar, do viver indígena, para uma outra relação em que a gente pode falar de aculturamento, que na realidade é quase um eufemismo para serviçal, né? Para uma outra relação que não passa pela forma de ser indígena, né? Então, a gente poderia até trazer aqui Eros e Civilização, do Marcuse, para falar um pouco sobre essa questão dessas realidades diferentes, né? De como a gente imagina que, ao fim e ao cabo, assim, fazendo esse arco, a gente vai ter ali, e tem até hoje, índios exprimidos em suas aldeias, né? Índios que vão se ver cercados por poceiros, pecuaristas, né? Extermínio, como você bem disse, o povo que está ali em cena é o Cadiuel, né? Eles são da etnia Cadiuel, mas representando os Guaicurus, que na verdade foram exterminados, né? E isso é uma noção muito interessante dessa questão dos povos, né? De como compreender essa outra forma de ontologia, essa outra forma de ser, né? Então, Eu acho que isso fica explícito também no filme, por exemplo, no sentido de você perceber que a comunidade Guaicuru, inclusive, sequestra também crianças brancas para salvar ela da cultura que eles
acham péssima, né? E criar como um Guaicuru, porque vem como desumana, selvagem, o inverso, né, da civilização que é tão propagada. Eu acho que tem uma relação muito importante que você está levantando, acho que, mas eu lembro sempre uma fala do Ailton Krenak, né, no Guerras Brasileiras, que diz assim, olha, as guerras não acabaram, elas continuam ainda hoje. E, infelizmente, eu acho que esse processo que a gente vive ainda hoje não está desvinculado, né? Tanto que se você vai ver na história da América toda, não foram os astecas, os maias, os incas que conseguiram fazer frente aos grupos estrangeiros, tanto que eles, grande parte deles foram exterminados também. Foram aqueles grupos nômades que eram mais guerrilheiros que conseguiram, através de vários mecanismos, sobreviver, né, de uma certa forma. E eu acho que o elemento interessante que também esse filme nos traz é mostrar, porque ele faz tudo isso, né, o papel das mulheres no filme, a ideia das, né, de para que servem as indígenas, né, ele vai ser muito explícito, porque elas conseguem, tendo uma consciência de ação diferenciada, porque é inclusive o elemento surpresa que faz com que tudo se altere no filme, né, a ideia de um ator que muitas vezes na própria história é negado, não se coloca, não se colocam como presente, coloca-se como, né, algo que até a gente vai pensar, existe uma história pré, né, Colombo, pré-Cabral. Por quê? Por que a gente não estuda a história dessas culturas como sendo as nossas culturas, né? Por que a gente tem essa distância? Porque existe esse preconceito, vamos dizer assim. E isso tudo eu acho que tem a ver também com um papel que se teve, né? Você está falando da ditadura, dos militares, no sentido de reforçar isso, da questão dos extermínios que se teve, da Comissão Figueiredo, você tem todos, a Flecha e a Palavra, livros que hoje falam sobre esses processos de desaparecidos, né? Indígenas e desaparecimento indígenas na época da ditadura, que a gente nem sabe, tem dimensão da complexidade, que eu acho que tem, inclusive, outros filmes que a gente vai falar hoje, vão tratar exatamente sobre essa questão dos extermínios, né? Interessante isso, né? Por exemplo, tem um livro chamado O Índio que Mora na Nossa Cabeça, que é do Spence Pimentel. E é exatamente isso, né? Assim, primeiro, essa questão do tempo histórico, aqui havia os anos 70, de ditadura militar, ligado ao que há de pior do empresariado brasileiro, ao que há de pior do pensamento, né, ligado a um pensamento colonizado que não se identifica, que nega a identificação com a identidade indígena brasileira, né? E como isso é construído através dos meios de comunicação, né? Esse livro é bastante importante também, O Índio que Mora na Nossa Cabeça, do Spence Pimentel, né? E porque buscando esse tempo histórico e indo para um segundo livro que você também comenta, que é Segundo filme. o segundo filme, porque ele vem de um livro, mas não é um romance do Darcy Ribeiro, né? Que a gente teve, inclusive, o centenário do Darcy Ribeiro agora, em 2022, né? Lembrar o trabalho do Darcy, o povo brasileiro, os índios e a civilização. E esse filme ele parte do O Irá Sai à Procura de Deus, né? Que são ensaios etnológicos sobre a beleza, o saber, a pesquisa de campo realizada por ele entre 47 e 48, logo após ele ingressar como etnólogo na época a Sociedade de Proteção Indígena, né, que vai de 1910 a 1967, depois toma o nome de FUNAI, né? Inclusive ele, o próprio Darcy, ele revisita esse livro 40 anos depois para dizer como os Cadiwell estavam com essa presença dessa ideia da catequese, né?
tomada das suas terras, né, de como isso, esse empobrecimento desses diversos povos, né? Porque é interessante a gente pensar os indígenas como diferentes povos, diferentes etnias, diferentes línguas. Então, é uma abertura para a alteridade, né? Para a multiposicionalidade, para uma outra forma de ser, né? Enquanto a Eu acho que é gente... importante nisso, Laurete, a gente até falar que não é uma questão só do ponto de vista intelectual, é um resultado de lutas sociais efetivas, né, dos próprios povos indígenas, que estão consubstanciados agora na mudança. A gente não tem mais dia do índio, a gente tem dia dos povos indígenas, né, no fundo, que é como esses povos se identificam, né, que é essa questão do sujeito e objeto que também está mudando na configuração que a gente vive hoje, né? E isso é essencial, porque mostra também mudanças nas nossas concepções eurocentradas, né, e acadêmicas, muitas vezes preconceituosas, cheios de ranço, reproduzindo um ideário muito distante do que a gente pode ser e somos, né? E que é a nossa grande contribuição para o mundo, a nossa grande diferença, né? O Brasil só é o que é porque a gente tem a Amazônia. Se a gente não tivesse a Amazônia, a gente ia ser igual a qualquer outro país do mundo, né? E os seus povos, a sua diversidade. E a Amazônia não é uma coisa do nada, foi criada exatamente por essa diversidade de povos que cultivavam, que, né, trocavam, que faziam essa... E eu acho que só uma coisa do último filme, antes da gente entrar no Iraque, eu acho que eu só até dar uma lida aqui, é que essa diversidade não é só das mulheres indígenas, dos homens indígenas, mas dos espaços também de sociabilidade diferenciadas que existem em vários grupos humanos ameríndios que a gente tem por aqui, né? Por exemplo, no caso do filme Gente Brasileira, um dos personagens que está presente são os cudinhos, que são os homens que assumem as posições e os papéis de mulheres, e que nas sociedades ameríndias tinham grande liberdade, diversidade para isso acontecer, e segurança, sempre ser visto como algo fora do normal, e, né, e o que seja que a gente vê hoje em dia. Sem assassinatos, né? A gente não tem relatos nada de de homofobia, que a transfobia, alteridade provoque esse feminicídios, né, tipo de... isso. Não, eu acho que uma coisa importante nessa história dos feminicídios, que muita gente não sabe, mas o lugar onde é quase zero feminicídio no mundo é Chiapas, no México, porque existe uma lei, povos indígenas, que quem fizer algum feminicídio vai ser escorraçado de qualquer comunidade. Então, qualquer povo indígena, Tzotzil, Tzotel, que são os herdeiros dos astecas, tem isso com alta consideração, né? É a lei inicial dos zapatistas, né? E é o que difere, inclusive, dessa perspectiva eurocentreada, que é o México, né? O próprio país mexicano. Mas eu vou pedir licença, que eu acho que vale para a gente ler, né? Trazer para o pessoal. Vale, né? vale muito, vale muito. O Irá, um índio em busca de Deus, de Gustavo Dal, de 1974, é um drama que se passa em 1939, né? Então, durante a própria ditadura Vargas. O Irá é um índio urubu, seguindo os conselhos do pajé, e é interessante falar que nesse filme... Urubu-Capó, né? Urubu-Capó, é todo falado em Urubu-Capó. É um dos filmes, acho que um dos primeiros filmes brasileiros que vai começar a trazer, né, a linguagem e exatamente a língua indígena, que muitas vezes a gente, né, esquece essa outra diversidade que a gente tem de contribuição ao mundo, que são 4 ou 9 troncos diferenciados entre Aruac, Pano, né, enfim, Caiabi, Macro-G, troncos linguísticos diferenciados com cosmologias, cosmovisões, enfim, lendas, ritos, mitos e existências cosmogônicas, né, diferenciadas. Então, o Irá, esse índio Urubu-Capó, seguindo os conselhos do pajé, abandona sua aldeia no interior do Maranhão, deprimido e atormentado pela morte de um filho. Vai com a mulher Catai e o filho que restou em busca de Maíra, o criador do mundo, ou a criadora, né? Enfim, que vive em algum lugar além dos rios. Na trajetória, incompreendido por sertanejos assustados, reage ao cerceamento de sua liberdade e é enviado para uma prisão na capital São Luís. Um funcionário do SPI, órgão oficial de Serviço à Proteção dos Índios na época, consegue libertá-lo e reuni-lo de novo com a mulher. Mas a incompreensão continua sob outra forma. O Irá, usado pelo funcionário como caso demonstrativo de uma visão superior do problema do índio, sente-se prisioneiro sob o tratamento atencioso que lhe dispensam na capital do estado. Inclusive, ele vai para o grande hotel, vai ser recebido pela
mulher do governador, que fala com ele em Urubucapora, um negócio impressionante para, né, pensar na época. Enfim, então, fugindo do zelo civilizador dos brancos, caminha para o leito de um rio, onde, pela morte, espera chegar à casa de Maíra. Inspirado em fato ocorrido no Maranhão em 1969, e num texto antropológico de Darcy Ribeiro, como bem citou o Laureate, né, publicado em 1957. Foi feito originalmente para a TV italiana e rodado em locações na aldeia Japu, no Alto Abril, na Serra da Desordem e em São Luís do Maranhão. Então, é interessante falar disso, desses outros acordos coletivos, porque isso dá uma chance da gente entrar na questão de entender essa nossa vida muito guiado nessa raiz grega da polis, né? Essa é uma metáfora raiz que a gente tem, que é do uso político da figura do Irá, e que a gente vai ver também no Brasil ano 2000, sobre o uso político. A gente vai, então, começar a falar também do Brasil ano 2000, que é interessante essa questão do uso político, né? Brasil ano 2000 é um filme do Walter Lima Júnior, de 1969, né? A direção do Walter Lima Júnior, Brasil ano 2000. Brasil, ano 2000, falar de uso político, uma história depois da bomba. Então, a gente estava falando sobre isso, conversando sobre isso, né? Essa ideia de ver o indígena como alguém para virar branco, né? E não como alguém que tem a sua própria ontologia, seu próprio jeito de ser, pensar, agir, né? Lembrar que nesse caso, não indígena é o problema, né? O que a gente tem conversado até aqui é sobre esse apagamento dos genocídios que aconteceram, né? Sobre essa cultura evangelizadora da catequese, né? Essa ideia do Jesus é maravilhoso, talvez para a cultura ocidental, né? Mas não tem nada a ver com a cultura indígena, né? Então, pensar o outro enquanto outro, não como alguém que eu posso anexar, trazer para a minha forma de ver o mundo, para a minha forma de sentir o mundo, mas vê-lo enquanto outro, né? Para lembrar que quando a gente fala de povos originários, nós estamos falando de vários povos, né? São mais de 300 etnias e quase a mesma quantidade de línguas, né? O indígena, ele tem, geralmente ele é bilíngue, ou ele é poliglota, ele fala mais que 3, 4 línguas de diferentes povos. Ter essa outra visão do indígena, de ritualísticas altamente sofisticadas, rituais xamânicos, né? Enquanto o senso comum ainda fica falando de preconceito linguístico, né? De não sei falar o próprio português, né? Esse auto-preconceito linguístico. Então, lembrar que a língua como instrumento de domínio. Então, o que a gente está conversando aqui é sobre coexistência e sobre resistência. A gente pensando em curar essa relação violenta, que foi bastante exemplificada em filmes e vai continuar sendo, porque essa relação violenta existe, mas não é o norte, né? Não é o que guia. E as pesquisas, quando você tem indígenas que se formam em faculdades e voltam para os seus povos, eles falam a importância de se manter a língua originária desses povos, dessas populações, né? Então, o que a gente percorreu aqui até agora, esse caminho, é falar, por exemplo, que o quão devastador é o regime militar, o quão eles se acercam do poder financeiro, do que há de pior do empresariado. Quando você vê, por exemplo, o trabalho hercúleo mesmo, né, que os irmãos Viva Boas, os irmãos Vivas Boas, o trabalho hercúleo mesmo, quando você tem os irmãos
Vivas Boas, o Parque do Xingu, um filme que teve agora 2004, enfim, teve nesse século a sua projeção. A gente pode falar também do Ex-Pajé, de 2019, ou A Última Floresta, de um cineasta não menos que excelente, que é o Luiz Bolognese. Serra da Desordem. Que faz ali o trabalho da Última Floresta. Parece o Ex-Pajé parece até uma preparação para o filme que ele faz junto com Davi Copenaua, que também tem o livro A Queda do Céu, que foi elaborado junto com o antropólogo Albert Bruce, que tem uma vida junto dos Yanomamis, né? Desde a década de 70, né? Esse francês que foi lá para vivenciar isso, esses outros rituais, essa outra forma de pensar religiosidade, essa outra forma de pensar a ritualística, xamanística, da cura, do canto, que proporciona o solidarismo entre essa população, né? Então, quando a gente pensa tudo isso, e a gente vai pensar, por exemplo, um filme que vai falar do Brasil ano 2000, desse uso político, né? Quer dizer, um ano após a Terceira Guerra Mundial, é um filme pós-apocalíptico, né? E vai acompanhar esses retirantes, esse jovem, uma mãe idosa, por um Brasil devastado. Eles chegam na cidade que eles chamam de... A cidade já não tem nome, eles batizam de Me Esqueci, né? E, novamente, esse papel perverso, né? Esse trio que é recrutado por um indigenista de Araque, né? Que ele esse trio ele é recrutado para fingir-se de indígenas durante a visita de um general que vai inaugurar uma base de foguetes. Quer dizer, mesmo após o apocalipse, né, as nações ricas já não existem mais, a possibilidade da gente pensar uma outra história, um outro lugar, nada, né? Os países pobres seguem cultivando suas mazelas, né? Seguem rejeitando a sua história nacional, rejeitando a sua identificação com os povos indígenas, né? Então, essa ideia de que o filme ele é feito ali em 69, né? E tem uma trilha sonora composta por Gil, cantada por Gal, e tem o ator, o Enio Gonçalves, que se junta a essa grande farsa enquanto jornalista, né, no sentido de denúncia, né, porque ele percebe a grande armação que e o trabalho do Enio Gonçalves é um ator que, particularmente, eu tive o prazer de ser amigo e que tem uma coerência muito grande nisso, né? É bastante interessante que ele tenha participado nesse momento da história do cinema nacional, em que o indígena está ali sendo focalizado novamente, fazendo esse recorte histórico que a gente está falando, né? E desse passo político que a gente conseguiu dar à frente, né? Sobre qualquer forma de validar discursos autoritários, preconceitos, né? Ou seja, a gente conseguiu retomar um caminho que é esse caminho da diferença, que é um caminho árduo, que é um caminho em construção, mas que é um caminho que gera verdadeiro crescimento quando a gente encontra o outro enquanto outro, né? Não enquanto alguém que eu possa anexar, em que eu possa tratar como são tratadas as populações indígenas ainda dentro desse imaginário, né, do virar branco, né? E enquanto que na realidade o caminho é o contrário, né, de aprendizado com eles, de ter uma simetria, uma horizontalidade com eles, né?
Então, eu gostaria que, inclusive, você falasse um pouco, talvez, do Abaeté, o Semente da Vingança, um outro genocídio também. Eu acho que a gente pode falar rapidamente de cada um deles, mas eu acho que, antes de tudo, falar do Brasil do ano 2000 é interessante no sentido de pensar como uma distopia, né? Que a gente também ainda continua vivendo. Distopia no sentido contrário da utopia. Os índios não existem mais, acabaram. O Brasil é visto como um país sem índios, não tem, a tal ponto que a gente, branco, uma família vem de Brasília, inclusive, fugindo do cataclisma nuclear, acaba sendo que são personagens que acabam virando indígenas, né? Tem que simular como se fosse indígena, né? Inclusive, elas evitam falar para não se reconhecer, né? E esse Enio acaba sendo o repórter que desflagra, que percebe que ele se interessa pela indígena, né? Vai querer namorar, e aí ele foge, enfim. Mas eu acho que é legal de pensar essa distopia como muito próximo de algo que a gente está próximo de viver, né, na realidade. Não está tão distante, porque aí entra essa discussão toda do marco temporal hoje, que é exatamente inviabilizar a terra e a territorialidade desses povos no Brasil hoje, né? E mais do que isso, eu acho que, além do Enio, uma das figuras muito legais é a Annecy Rocha, que é o último filme dela, da irmã do Glauber Rocha, né? Que ela faz exatamente, né, essa personagem muito interessante para se perceber, porque no fundo ela mostra um pouco dessa relação. E eu acho que é o inverso, esse espelho inverso é um pouco de nós, né, se olhando para nós mesmos, o que nós seríamos se fôssemos indígenas, né? Como a gente viveria esse mundo. E esse filme é interessante porque ele também está naquele momento, naquele cinema pastiche que vem depois do cinema novo, no sentido do cinema novo, a ideia da conscientização não conseguiu realizar, então a gente vai avacalhar com tudo, que é o cinema de grude, underground, né? E que nesse pastiche traz elementos muito interessantes para a gente pensar o nosso presente hoje, se a gente for ver. E uma coisa só que eu acho que é bem importante frisar, que esse filme era de muito difícil acesso. Até pouco tempo atrás, eu só consegui achar ele numa cópia VHS na ECA, bem precária, e hoje, graças inclusive a esses estudos que a gente tem feito, esses trabalhos que têm se divulgado, o interesse, de uma certa forma, de cinéfilos e de pessoas ligadas ao cinema tem disponibilizado esses filmes, até o trabalho do Canal Brasil, né, nessa ótica, e na distribuição desse material. Então, o Abaeté, na sequência, ele é um filme muito próximo de algo que aconteceu, né? Ele Só para contextualizar, Abaeté, Semente da Vingança, é um filme de 85 com a direção do Zelito Viana. Né? Exatamente. Só para contextualizar. Não, e eu acho que é importante, o Abaeté, ele vai registrar uma história que aconteceu realmente de um massacre de populações indígenas no paralelo 11, né, na região exatamente lá do norte do Brasil, né, e de um sobrevivente. Noroeste do Mato Grosso, né? Noroeste do Mato Grosso, exatamente, que seria 72. quase chegando... É o que a gente chama... O massacre do Cinta Vargas. É importante repetir, é importante falar, porque quem não conhece a sua história pode repetir, né? O que a gente está falando aqui é desse processo que ele se inicia com a construção de uma rodovia que vai ligar a cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, a essa região do Mato Grosso. E aí ali era conhecido como Terra Esquecida, né? Esses nomes que a gente dá, não tem nada esquecido, ali era terra indígena, né? Então, essas formas que a gente fala, não, terra esquecida. Todo o Brasil, né? Todo o Era Brasil é tudo terra Brasil indígena, e havia tudo indígena. ocupado. A ideia de que existiam vazios não existe, né? Afinal, os vazios existiam muitas vezes para os índios fugir, né, do extermínio, e eles iam cada vez mais para dentro dos matos, para dentro dos... Né, e criavam outros conflitos etnogêneses, outros grupos que se modificavam porque tinham que sobreviver e fazer a resistência. Mas eu acho que o Abaeté é muito interessante porque ele vai mostrar o movimento de um dos sobreviventes dessa história, e é um personagem que também, de uma certa forma, vai essa relação com o mundo dos brancos, e que descobre
quem acabou, de uma certa forma, realizando isso, em que envolve políticos hoje, grande parte das pessoas que estão ocupando terras indígenas do Brasil, isso é muito importante dizer, são políticos, né, de vários partidos, né, de várias ideologias, e com muita grana, né, e que estão financiando, no fundo, desde das madeireiras, desde os mineradores, e da extração e da exploração de contaminação dessas terras, estão ligados a isso, né? E ele descobre e, efetivamente, decide, a partir disso, e fazer justiça com as próprias mãos, né? No fundo, a história do Vaeté é um pouco essa relação. E o conflito da pessoa que, ao mesmo tempo, é, de uma certa forma, próximo de um padre, de uma jornalista, que tenta reelaborar a sua identidade já destruída, retomar o seu pertencimento ancestral, que é uma coisa que hoje tem sido muito discutida e retomada por muitas pessoas, vai se realizando e vai se efetivando enquanto tal, até o ponto de perceber, né, que, no fundo, essas jornadas, que às vezes são ou para o suicídio ou para uma implicam numa também forma de resistência, né, muito grande a essa imposição da modernidade capitalista, eurocentrada, pensando que a gente realmente tem muitos outros mundos possíveis e que grande parte das populações indígenas já vivem neles, né, e não estão dentro dessa mesma lógica. É interessante você dizer que aqui ninguém está fazendo defesa de suicídio, não. A gente está falando de como isso é induzido quando não se tem a percepção do outro, quando discursos autoritários ganham a cena, são autenticados, né, como possíveis de existirem na nossa sociedade, e, nesse sentido, cerceando e induzindo pessoas que têm uma outra perspectiva, né, a perceberem que não tem o menor espaço de dignidade, o menor espaço de legitimidade dentro desse massacre feito pelo outro. Né? Eu acho que um outro Nesse filme sentido, que a gente né? falou, que é o Brincando nos Campos do Senhor, é muito explícito nessa questão, né? Que é um filme efetivamente feito pelo Hector Babenco, um longa, e que vai pensar e vai mostrar, né, a relação entre os povos indígenas e os grupos missionários que estão hoje, né, em grande parte, essa perspectiva religiosa. Esses últimos 4 anos de gestão Bolsonaro, grande parte da assistência indígena e do dinheiro que se teve foi colocado em grupos evangélicos, né, e que vão efetivamente com uma perspectiva que deixa grande parte das populações sem referencial e que negam essa ancestralidade, negam as visões tradicionais, negam as cosmovisões, e que, de uma certa forma, desestrutura o sujeito no mundo e cria-se efetivamente espaço para que deixe de existir a sua cultura seja vista como menos importante, menos complexa, já que não tem a eficiência do capitalismo, não tem por que existir, né? Então, e é interessante que no filme até um dos próprios personagens que eu acho que é o Tom Berenger, que faz um piloto de avião, que é indígena norte-americano, que em contato com essa realidade e essas violências que se dão a partir dessas sobreposições, né? Porque, no fundo, qual que é a grande história da galera que é religiosa? Eles precisam de alguém de culturas diferentes que assuma que o seu Deus é universal. E essa é a tentativa de, o tempo inteiro, legitimar o seu poder, saber, através da religião, através do que seja, e que também se retrata no filme. Mas isso chega a tal ponto de chocar esse Tom Berenger, que é um aviador que está lá fazendo a relação entre as comunidades e as aldeias, a reafirmar sua identidade indígena norte-americana, né? Enquanto esse processo. Enfim, então acho que esse lado é muito importante da gente também fazer para a conversa, né? E para possibilitar o conhecimento das pessoas dessas obras, né? Eu acho interessante você falar sobre o Brincando nos Campos do Senhor, porque a gente tem essa chegada de um descendente indígena americano, né, para contextualizar, e eles estão num avião. Esse avião ele está sobrevoando a mata via da Amazônia, e
esse personagem ele tem uma curva de crescimento que é o Moon, né? É uma redenção para ele, né? Lewis Moon. Lewis Moon é o personagem. Ele tem uma redenção dele, né? Porque ele fica ao lado dos indígenas, né? Exatamente. Ele tem trazer um pouco assim da história. No filme, um casal de evangélicos e seu filho pequeno se embrenham na selva amazônica brasileira para exatamente catequizar indígenas, ainda arredios à noção de Deus. Martin Quarrier, sociólogo, é motivado pelas experiências de outro casal, os Ruben. As intenções religiosas e a harmonia entre brancos e indígenas são desestabilizadas pela presença de Lewis Moon, um mercenário descendente dos índios americanos. Os cânticos indígenas e a concepção linguística da tribo dos Yaruna são as responsabilidades da cantora brasileira Marília Miranda. Foram criados, né? Eles não existem na prática, inclusive, né? E as filmagens foram conturbadas devido às condições climáticas e alguns atritos com os índios, com uma equipe tomada por febre, entre aspas, né? E teve vários atores que se indispuseram com a produção, como a própria Cat Bates, que é a mulher dos Ruben, né? Dos missionários. Isso. Então, insistir nisso, né? Que não ter esse Deus que para a cultura ocidental é tão importante não significa não ter religião, não significa não ter rituais, não, e também significa ter uma outra relação, né? Quando que você tem uma outra relação espacial, né? O em volta é muito importante, quer dizer, são povos da floresta, são guardiões da floresta, né? Então tem uma outra relação com essa espiritualidade, que aí a gente precisa ouvir a voz deles, né? E não trazer verdades, fazer goela abaixo, né? Que eles participem de uma história da religião que não é deles, que não é própria da sua forma de se desdobrar no mundo, de estabelecer suas relações no mundo, né? Eu acho que esse é um ponto de virada, é um grande ponto de virada. E a gente poderia seguir aqui falando de outros filmes que a gente também pensou, como o próprio Macunaíma, né? Macunaíma, né? O herói sem nenhum caráter, né? Seria uma metáfora de nós brasileiros. Que vem muito das leituras do Mário de Andrade, do antropólogo alemão Koch Grünberg, né? Grünberg é o nome de uma cidade na Alemanha, né? Então, Koch Grünberg é como se eu falasse é o Koch Grünberg. Koch Grünberg, porque Grünberg é o nome da cidade, né? Assim como você tem, por exemplo, o Erasmo de Roterdã. Roterdã é a cidade, Koch Grünberg é porque é a cidade alemã. E esse naturalista, esse antropólogo, escreve uma obra de Roraima a Orinoco, uma obra ligada às viagens que ele fez ali pela região amazônica. E são 5 volumes, e no segundo volume, Viagens que se estende de 1911 a 1913, começo do século XX, e no segundo volume é onde mais aparece o mito do Macunaíma, cerca de 50 narrativas que ele faz o registro. Dessas 50, 12 aparecem o Macunaíma, e nesse sentido, você lendo ele, as perseguições, né, do Piaimã, sempre resultante de atitudes irresponsáveis do herói que sempre escapa, né? E, é claro, falando de Mário de Andrade, esse nome Venceslau, Pietro, Pietra,
Piaimã, né? É claro que está ligado a ode ao burguês, da obra do Mário de Andrade, né? Da poesia dele. E então esse filme eu estou trazendo do Macunaíma, eu estou até insistindo para gerar um certo estranhamento, né? Que a gente tomou como Macunaíma. A gente pode debater sobre apropriação cultural, não no sentido de uma condenação ao trabalho do Mário, mas uma provocação, porque a gente só veio depois a saber da onde foram essas fontes, por onde ele transitou, né? E essa ideia de sempre o índio como um informante, o indígena, né? É bom, tem a terminologia e é bom segui-la. O indígena como informante, essa ideia sempre que aparece, inclusive no Couto Magalhães, que é uma obra do final do século XIX, chamado Selvagem, em que ele também faz esse recolhimento das narrativas amazônicas dos indígenas, né? Os indígenas sempre colocados como informantes, e agora a gente tem uma outra mudança de paradigma, né? Em que os indígenas estão produzindo sua própria literatura, produzindo seus próprios filmes, né? É interessante falar de filmes como, por exemplo, que são todos em língua tucano, por exemplo, A Febre, de 2019. Né? Ou seja, essa existência da figura do pajé. Né? Tentar entender o que é o pajé. O pajé não é o sacristão, não é. É uma outra ontologia, uma outra forma de ser, uma outra forma de estar no mundo. Né? E ele estava lá no Uirá, que a gente falou, né? O caminho de Maíra era uma indicação do pajé, para que, na verdade, o Uirá pudesse sair da depressão, né? Ele estava provavelmente com aquela história do surto, sair do surto, né? É uma busca, como você colocou, de um espaço que, na verdade, não está fora do mundo, mas é um espaço do bem viver, se a gente for colocar, né? Que é a ideia de grande parte das populações indígenas, né? Até tem uma polêmica se é o bem viver ou viver bem, né? Dependendo do grupo, mas é o viver bem para todos, né? Não é só para mim, para você, é uma compartilhar dessa diferenciação. Mas independente da obra ou não, né? O filme, o Macunaíma é um baita, né? Com baitas atores, Grande Otelo e Paulo José, inspirado exatamente no romance de Mário de Andrade. É uma comédia que mostra Macunaíma como um herói preguiçoso, safado e sem nenhum caráter, né? Nasce preto, dentro de uma palhoça na selva, em plena floresta tropical. O divertimento dele é brincar com as moças. E acaba emigrando com seus irmãos, né, para a cidade e sofre uma súbita transformação, tornando-se, então, branco. A metrópole passa a viver à custa de uma guerrilheira, a Si, né, da época, década de 70, 69, no final, uma grande transposição exatamente do Joaquim Pedro de Andrade, genial, né, autor do Imponderável Bento, um texto que nunca foi filmado, mas fenomenal, enquanto tenta roubar o talismã do gigante. Ele acaba vivendo várias aventuras, como a que acontece na mansão do magnata que você mesmo falou, né, do Venceslau Pietro Pietra, e se diverte numa piscina de feijoada, onde todos são devorados, e, enfim, uma orgia, não sabe o que, e aí entra a antropofagia, a ideia de referências que come, que se transforma, e o nosso caráter nacional brasileiro, né? Segundo Dante Moreira Leite, depois de muito de sabores, Macunaíma volta à sua floresta, onde esperam outros períodos. Afinal, ele é o herói sem nenhum caráter, que encarna um estereótipo sempre relegado ao índio, o de preguiçoso, bobo e principalmente promíscuo sexualmente, né? Porque, no fundo, a relação da sexualidade também, como da religião, tem uma outra chave para as populações indígenas, né? O beijo francês é nosso, né? A forma como eles se relacionam, se acariciam, tem muitas diferenças e algo realmente que a gente não sabe, ainda não descobriu por inteiro, mas lá, né, da história do... É bom sempre essa cautela redobrada, né,
dessa percepção com relação ao indígena, para a gente não fazer por analogia, como se quando a gente estivesse falando aqui de Deus como um decalque da Bíblia, né? Quando a gente estivesse falando dos mitos como um ponto de partida da cultura greco-romana, não, é uma outra história, né? Em que a gente precisa de muita humildade para adentrar Não é nesse uma, né? campo. Você foi muito preciso, são muitas outras, né? Muitas outras, né? Quer dizer, são mais de 300 etnias, com praticamente quase 300 línguas. Então, uma outra relação, essa percepção com relação aos povos originários, e a percepção que o não indígena que é o problema, né? Essa ideia da anexação, o outro enquanto bom para ser como eu, para virar branco, ou no máximo para ser anexado, e com o tempo ele vai entender e participar da civilização, quer dizer, não é É, a nada disso, mentalidade de terra não é nada conquistada, disso que né? eles estão General falando. Custer, vamos chegar, exterminar, botar a bandeira e dizer é É, nosso, né? Enfim. Agora, o interessante do filme é o que é o contrário o que acontece na realidade com os índios. O Macunaíma sempre se dá bem, né? É, acho que isso é complexo, essa relação. Mas, ao mesmo tempo, é interessante também que você estava trazendo essa dinâmica de repensar valores, né? O que é o trabalho, o que é a positividade da racionalidade, da objetividade, como se tudo tivesse lógica, né? Que no fundo é como a gente acaba enquadrando o nosso ser e estar nesse mundo, que às vezes é muito mais complexo do que a gente consegue, ou do que pode explicar a nossa vã filosofia, como diriam os poetas nesse a gente ponto, né? tão centrado nesse esse logocentrismo, nessa ideia da razão como panaceia, né? A gente e a gente está lidando com outros tipos de articulações de história, de oralidade, né? Em que essa nossa questão escritocêntrica, né? Como se a escrita fosse Desse também abarcar tudo, né? fosse também outra panaceia, outro panegírico, né? E uma coisa que eu acho muito Elogio da nossa importante, civilização, né? que a gente esquece, é a quantidade de medicinas que esses povos conseguem, nessa relação direta com a floresta, fazer uso, experimentar e dominar hoje, que podem, inclusive, ajudar doenças que a gente está sofrendo há muitos séculos, como Parkinson, Alzheimer, né? Toda a história do Daime, enfim, toda essa interpretação que vem do xamanismo enquanto como um conhecimento extremamente válido que é jogado para fora né, desconsiderado. E agora você falou dessa relação de inversão de papéis e de dialogicidade do sujeito-objeto que se modificou, porque no final, né, você mesmo colocou a importância do Bruce Albert trabalhando com o, o Copenau, o Davi na Copenau história da aqui, queda do céu, que é exatamente. um xamã, E que é um E tem pajé. filmes, né, além de filmes que hoje tematizam isso não só no Brasil, que eu acho que é muito importante, como em toda a América Latina, né? Um recente peruano, que a gente pode falar sobre ele, é o La Teta Assustada, que mostra exatamente uma relação em Lima, capital, né, peruana, de uma indígena inca, né, de algum grupo tradicional lá, que vai ser empregada na casa grande de uma grande compositora, pianista, que ela começa, nos seus trabalhos domésticos, a cantar. E a pianista, né, começa a ouvir aquela música e fazer partituras dela, faz um grande concerto, depois leva ela, inclusive, para ver, e abandona, depois, num lugar ermo, depois do concerto, mostrando esse desprezo que se tem da autoria, né, dos reais produtores, às vezes, desses saberes, que é a nossa grande contribuição para a humanidade hoje, né? E todo mundo quer saber. São histórias fantásticas, histórias que, no fundo, né, ainda são vivas para nós e que merecem, né, uma projeção internacional. E aí acho que a gente pode relacionar isso tudo ao quê? A grande sacada hoje, que é a luta dos povos indígenas pelos seus territórios básicos, pela sua existência, né? A questão, principalmente,
como uma luta que é a mãe de todas as lutas, né? Essa ideia da demarcação já, a necessidade disso ser feita, já passou de tempo, e de questionar e de né, o absurdo que é esses fake news como marco temporal, e um Estado que a gente vive tutelado por organizações militares que não tem mais nada para falar com relação a isso, e muitas vezes nem para, né, pintar aquela história da rua serve, né? E para quê, né, que a gente está fazendo isso? E é a história da queda do céu que está em jogo. Então, pelo bem viver, eu acho que a gente tem muitas narrativas e filmes que podem trazer essas informações que muitas vezes nos são negadas historicamente, né? Retomando para o seu trabalho, essa ideia do que o não indígena é que é o problema, né? Quer dizer, esse percurso que a gente fez falar dos filmes, né? O apagamento de genocídios, né? Essa cultura evangelizadora, militarizadora dos povos indígenas. A do Aidan Quinn, né? Uhum. Que mais tarde vai fazer, inclusive, um filme junto com o Chico Dias, o filme que vai para HBO, uma minissérie, na verdade, uma minissérie chamada O Hóspede Americano, em que ele vai fazer o personagem do Roosevelt, né? Do Theodore Roosevelt, né? O Ted. E é interessante como é colocado, né? Para ele a postura porque a gente fala dos militares, mas assim, o Rondon ele era também um militar, mas que tinha como lema morrer se for preciso, matar jamais, né? Então, quer dizer, uma outra qualidade de militar também é possível, né? E olha a postura diferente, né? Enquanto o Roosevelt ele achava que nunca o matariam, pois tinha uma arma para se defender e atacar antes, né? Olha aí a armadilha, né? Tanto é que no filme, nos grandes momentos tensos, é quando ele se vê sobre a mira do arco e flecha e ele saca da arma e o Rondon diz, não, não, abaixa isso, né? Porque o Rondon ele parte de uma outra Lógica, né? proposta e É uma uma outra outra lógica. lógica. Inclusive, ele É, mesmo, Rondon, tem esse reconhecimento, ascendência, ele isso, tem uma ascendência do povo bororo. indígena, além de Bororo. português, espanhol, né? Não é à toa que o único indígena que votou do PL, o único deputado federal que votou contra o marco temporal, é um que também tem ascendência indígena. Mas eu acho que essa outra mentalidade, ela é muito presente, né? Desde se a gente pensar os Estados Unidos até a nossa, pensando que tudo isso é terra indígena, né? It's all native land. Não existia vazios, né, a serem ocupados. Todos os locais que a gente hoje vive têm existência anterior em ameríndia, de povos, enfim, essa terra toda era ocupada. Essa ideia de pensar o Brasil como um vasto vazio lá a ser ocupado é um grande mito que a gente tem que desconstruir e que, no fundo, esses filmes vão cada vez mais nos trazendo essa racionalidade que, dentre os norte-americanos, está muito ligado assim: be strong when you are weak, ou seja, seja forte quando você está fraco. Be brave when you are scared, seja bravo quando você tem medo. Be humble when you are victorious, ou seja, seja humilde quando você é vitorioso. Que tem uma outra lógica por trás, né? General, em grande geral. Essa ideia de se autorizar, né, que é de uma arrogância, né, pisotear uma cultura milenar, né, para trazer uma noção de Deus, aquela coisa do batizado, da domesticação, da civilização, né, levar Vamos Deus para pensar que aqueles. as cruzadas não acabaram, né? Acho que as cruzadas ainda dos dias atuais estão muito presentes numa determinada interpretação, né, das esferas litúrgicas. E a gente sabe que, no fundo, o que a gente poderia dizer com uma construção social coletiva mais rica não tem nada de frutífero. Só gerou uma homogeneização do cristianismo. Por exemplo, na própria história da Espanha, ela matou os judeus, né, e os que eram os melhores
e os muçulmanos, que eram os melhores comerciantes e os melhores agricultores que tinha na Espanha, e deixou a Espanha um país, de uma certa forma, dependente das grandes outras nações no círculo mundial. Então, essa ideia mesmo de, assim, voltando para o tema do indígena, de levar a palavra de Deus para aqueles primitivos, né? Aquela gente, né? Quer dizer, essa ideia de pisotear uma cultura milenária ao invés de aprender com ela, né? Ao invés de colocar ela como aquém, pelo contrário, vê-la como altamente sofisticada, altamente complexa, né? Na sua ritualística xamânica, né? a questão toda é a falta do entendimento da diversidade e da diferença, né? Você estigmatiza como sendo o demônio, né, o inferno, Exu, bababá, e ao invés de você compreender, né, o que se quer dizer. Mas isso é muito presente, mas e ao mesmo tempo, no contexto fora dos filmes e pensando na atualidade, o elemento religioso também foi um elemento que, de uma certa forma, que garantiu hoje, garante várias populações, né, a sua existência, porque é mais difícil você matar uma pessoa que tem a alma do que aquela que é vista como não alma hoje. Então, eles se apropriam desses processos como mecanismo também de resistência e de uma certa forma, sobrevivência, né, dessas culturas que ficam, de uma certa forma, a partir do sincretismo, né, dissimuladas, como a gente sabe também a experiência dos povos, né, de matriz africana e da história das mestiçagens nos reflete bastante essa possibilidade de existir através dessa resistência. Então, a gente não pode estigmatizar os índios religiosos como sendo iguais, né? Porque eles estão também são sujeitos nesse processo, né? Aquela história de, por mais que se teve lutas que mataram os indígenas, tal, tiveram indígenas que, de uma certa forma, né, ficaram entre a casa, o eito e a senzala e sobreviveram dentro dessas relações, tiveram negros, né, nesse processo todo. Então, o buraco é bem mais embaixo. É muito interessante isso, porque a gente não pode ser tomado como um purismo, né? Como algum lugar intocável, né? Mas tem uma visão crítica sobre isso, né? O interessante é que nosso bate-papo está chegando ao final, é de trazer exatamente essa ideia de que a gente não ficar preso a visões puristas, né? De Éden, né? E ver o processo histórico e trazer, como a gente trouxe para o nosso debate, muito dessa desconstrução do senso comum, né? Do que o senso comum fala, vê, né? Vê na mídia, enquanto com relação às questões indígenas, porque é claro que tudo isso que a gente conversou aqui, esse percurso que a gente fez sobre os filmes, a gente poderia ampliar muito mais, né? Com É, certeza. Eu acho que partir... uma coisa essencial da gente pensar é que a gente pressupõe, por exemplo, que está no ápice da civilização quando não está, né? Você pega referências aí da filosofia, pega o discurso da servidão voluntária, Etienne Lavoisier, que vai discutir exatamente que grande parte dos povos ameríndios optaram, não construir um Estado, como uma possibilidade de serem livres, né? E de estarem nesse caminho do bem viver, né? Que é o que eles ainda buscam, que grande parte das pessoas hoje, até não indígenas, também estão próximos e estão buscando. Muita gente se aproxima disso e de uma certa forma, assume também, retomando a ancestralidade, como está sendo feito hoje, e revendo até criticamente o momento civilizacional que a gente vive, né? Uma terceira guerra mundial explodindo lá, né? Já tem, em Belarus, parece que tem arma nuclear, os Estados Unidos totalmente com problemas né, enfim, de ordens de exploração, de racismo estrutural, enfim, tudo que a gente já sabe. E aí a gente quer repetir esses caminhos quando toda essa riqueza está presente e é muitas vezes ignorada. Para quê, né? Para um mundo onde cabem muitos mundos, já diziam os zapatistas, né? Um mundo onde cabem muitos mundos. Interessante, você trouxe um pouco aí, para a gente se confessar um pouco clasteriano aí de Pierre Clastres, né? Da sociedade contra o Estado, né? Com certeza. Não é uma sociedade
só sem Estado, mas contra o Estado, no sentido de ter uma dinâmica, de ter uma forma de se construir, né, em que evita em que a ideia do poder do chefe indígena não tem nada a ver com essa nossa metáfora raiz da democracia, da representatividade. Não tem representatividade, tem coletividade, né? É uma outra relação, né? Então, é A sempre ideia essa do percepção da alteridade, né? mandar obedecendo. Mandar obedecer. E assim, é completamente ilógico, dentro do universo indígena, alguém se arvorar a ser chefe na maneira como a gente, com essa cabeça de branco, a gente pensa. Né? Ele cai no ridículo. Né? Quer Com dizer, certeza. é uma outra forma Eu que acho que já, merece os estudos, né? Merece de uma estudo. certa forma, já é uma vacina contra os autoritarismos, os fascismos e todas essas, né, atrocidades que a gente acaba vivendo e muitas vezes normatizando hoje em dia, né? Juliano, então, chegando ao fim aqui, pedir para você mostrar novamente seu livro aí, nesse bate-papo em que a gente pode acessar, está aí, ó, o Índio no cinema brasileiro, Espelho Recente, que a gente pode acessar no YouTube para ver filmes, né, filmes com temática indígena, em que a gente pode ter já uma outra percepção, né, a partir de uma conversa sobre o personagem indígena no cinema brasileiro e o Espelho Recente, né? Esse é o título do seu mestrado. O livro é esse que você mostrou, O Índio no Cinema Brasileiro, 2020. E está disponível para quem quiser acessar gratuitamente, online, pela editora também, isso é importante dizer, sem nenhum custo. Né? É importante você colocar isso. É importante você colocar isso. Muito legal. Então, é isso. A gente vai encerrando aqui, né? Eu queria agradecer a oportunidade, né? E como aquela história que a gente pode dizer, o que seria o homem sem a poesia, né? Caminante não há caminho. Se hace camino, é Machado, caminhar. dale. É isso aí. Grande Adelante. abraço, agradeço pelo espaço e espero que vocês tenham gostado e que se incentivem para ver esse nosso cinema, que é o melhor cinema brasileiro do mundo. Um abração, Juliano.